Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto, ao momento da palavra. Coisa linda ver as nossas crianças envolvidas, né, aprendendo mais do Senhor. Glória a Deus. O Arthur arrumou uma choradeira ali, tadinho. Mas o Moisés encarnou nele mesmo, né? Moisés chorão. Glória a Deus. Mas é assim, né? Temos que ir chorando, sorrindo, mas cumprindo o chamado de Deus. Amém? Antes de trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, né, dando continuidade ao tema do mês, que é sobre administrando a vida. E administrando a vida, transformando talentos em tesouros. E hoje eu vou falar sobre um tesouro muito importante na nossa vida, que nós temos que ter muita sabedoria do alto para administrar, que são os relacionamentos. Não é verdade? Quem aqui tem desafios nos relacionamentos? Ninguém? Nossa, todo mundo está pleno nos relacionamentos. Eu acho que não tem um que não tenha desafios, não é verdade? Eu acho que é algo que a gente precisa ter bastante atenção e que muitas vezes a gente deixa correr solto, deixa ir conforme a água, né? O relacionamento. Mas o relacionamento foi algo, né, projetado pelo Senhor. Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e uns com os outros. E Ele deixou para nós várias instruções na palavra de Deus. Várias diretrizes de como devemos fazer para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, que agradam a Deus, que os nossos relacionamentos tenham o poder de testemunhar sobre Ele. Não é verdade? E nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Antes eu queria orar, né, para acalmar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo, porque de mim, Senhor, de mim nada tenho a oferecer, mas o Teu Espírito que habita em mim colocou isso no meu coração. E nós vamos conversar sobre esse assunto, pedindo a Tua direção, a Tua presença e o Teu conselho nessa noite, Pai. Venha e fale conosco, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Usa-me como um instrumento afiado em Tuas mãos. Em nome de Jesus. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, os relacionamentos, eles são fundamentais na nossa vida. Fundamentais. E a Bíblia nos dá orientações sobre como cultivá-los de maneira saudável e frutífera. Os relacionamentos, eles precisam dar frutos, e frutos que permaneçam. Não é verdade? E a importância dos relacionamentos vai além das interações pessoais, né? Vai além da relação, né? Vai muito além. E nós somos grandes influenciadores uns para com os outros. Não é verdade? Eu tenho um grande poder de influência na minha casa, com o meu filho, com a Rebeca, com o Gabriel, com o Cristiano. Se eu não tiver sabedoria, se eu não for uma mulher cheia do Espírito Santo, eu vou influenciar essas pessoas de uma forma negativa, destrutiva. Por isso que nós precisamos buscar a orientação que vem da palavra de Deus. E os relacionamentos dependem muito de uma busca constante de intimidade com o Pai, para que eu possa nutrir esses relacionamentos de forma que agrade ao Senhor. E que eu possa construir alianças permanentes. Porque Deus é um Deus de alianças. E nós precisamos não só nos relacionar uns com os outros, mas fazermos alianças. Alianças que durem, que permaneçam. Porque é bênção. Os relacionamentos saudáveis são bênção
na nossa vida. E eu quero hoje falar um pouquinho, alguns pontos que detalham essa importância e a abordagem bíblica para manter relacionamentos saudáveis. No Novo Testamento, apóstolo Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E mostra, que cada membro tem um papel vital nesse corpo. Nós somos os membros desse corpo, que é a igreja. Nós somos a cabeça, nós somos as pernas, os braços, os membros que compõem esse corpo. E todos os membros são importantes. Eles precisam conversar entre si. Eles precisam se relacionar. Eles são interdependentes. Não é verdade? Não somos independentes. Somos seres interdependentes. Dependemos uns dos outros para vencermos na vida, para sermos felizes, para cumprirmos o nosso propósito. Sozinhos, isoladamente, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos uns dos outros. E na comunidade cristã, na igreja, os relacionamentos, eles não são opcionais. Eles são essenciais, necessários, para que eu consiga ser igreja. Se não for através dos relacionamentos, eu não cumpro a minha missão de ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu não cumpro a missão de ajudar o outro, de orar pelo outro, de aconselhar o outro. Então eu preciso me relacionar. E é um grande desafio, porque somos pessoas diferentes. Cada um tem um temperamento, cada um tem um caráter, cada um tem uma personalidade. E Deus coloca todo mundo junto para viver em comunhão. E diz ainda que somos irmãos. Quando fala que é irmão, parece que dá um choque, né? Irmão está sempre brigando. Por que irmão está sempre brigando? Por quê? Por que há uma disputa? Por que há essa situação entre os relacionamentos, sendo que se vem de Deus, se é algo que o Senhor criou, que Ele gerou, por que dá tanta confusão se relacionar? Quem sabe me dizer? Por que é tão complicado o relacionamento? No geral, né? Porque somos pessoas diferentes, cada um com a sua vontade, cada um acha o que é certo. Mas se a gente olhasse para a palavra de Deus e aplicasse os princípios da palavra de Deus nos nossos relacionamentos, eles não seriam tão desafiadores. Mas queremos fazer do nosso jeito. E Deus quer que a gente aprenda a se relacionar biblicamente, de acordo com a palavra de Deus. E o diabo se aproveita disso e age nos relacionamentos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele cumpre muito bem esse papel. E ele começa nos relacionamentos, causando contenda, intriga, confundindo a comunicação. Eu falo A, ele entende B. Eu quero dizer uma coisa, ele entende outra completamente diferente. E isso vai o quê? Afastando as pessoas umas das outras. Vai destruindo as alianças. Vai destruindo a conexão, a comunhão que gera a bênção. Porque eu preciso de você. Você precisa de mim. Tem uma música que fala assim, das crianças. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Eu estou dando aula para as crianças, então minha cabeça agora tudo vira criança. Então, nós precisamos uns dos outros. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Porque nós precisamos uns dos outros. E o diabo trabalha o tempo todo tentando destruir essa conexão.
esse vínculo de proximidade. Já viu que hoje a gente nem tem relacionamento entre os vizinhos mais? Gente, eu nem conheço. Assim, eu conheço os vizinhos que moram atrás de mim, né? Que num condomíniozinho de sobrados, eu conheço alguns. Mas não tenho relacionamento de ir na casa um do outro. A gente só, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, muito superficial. Eu não tenho mais aquela coisa assim de, eu vou viajar, você pode tomar conta da minha casa? Né? A gente tem que pedir para quem? Para um familiar ou para uma agência de segurança para ir cuidar da nossa casa quando viajamos. Antigamente os vizinhos ficavam com o nosso cachorro, ficavam com o nosso filho. Nós tínhamos relacionamento. Hoje é tudo muito superficial. E quem que perde com isso? Somos nós. Porque nós perdemos esses vínculos e perdemos a confiança um no outro, já reparou? Que é difícil confiar em alguém hoje? É difícil você confiar em deixar o seu filho com alguém? Porque hoje a maldade está assim, muito forte nas pessoas. Principalmente quem não tem Jesus. Então nós não podemos arriscar, né? De confiar, de olhos fechados, como fazíamos antigamente. A gente tinha crédito na praça, sem precisar ter cartão de crédito, né? Que depois ele vai cobrar juros horrorosos. Nós tínhamos caderneta no mercadinho, que a gente ia lá, dava a nossa palavra, e através do relacionamento que a gente tinha na vizinhança, no bairro, eles confiavam de vender para a gente fiado. E a gente pagava certinho. Isso é relacionamento. A gente, na escola, quando estudava, os filhos, eles iam na casa uns dos outros, coleguinhas. Eles tinham comunhão, eles tinham... eu vou dormir na casa do meu amiguinho hoje. Hoje ninguém deixa o filho dormir na casa de ninguém. E a gente só está perdendo os relacionamentos. Só está perdendo o vínculo com pessoas. Cada dia mais estamos distantes uns dos outros. Hoje a internet, ela veio trazendo uma frieza nos relacionamentos. Até dentro da nossa casa. Dentro de casa, às vezes a gente se fala através de mensagens. Gente, isso é um absurdo. Tenho preguiça de descer 2 andares para falar com a minha mãe. Eu mando uma mensagem para ela. São filhos dos seus próprios quartos. Isso é estudo, pesquisas. Que hoje até as doenças que são geradas, são modificadas, porque são filhos dos seus próprios quartos, que vivem em telas, que vivem em internet, não se relacionam uns com os outros mais. Não se conhecem. Se eu não conheço nem quem está dentro da minha casa, eu vou conhecer os vizinhos? Eu nem sei o nome dos meus vizinhos, né? Muitos nem sabem. Adolescentes, então, nem sabem que tem vizinho, nem sabem o que essa palavra significa. Não tem mais brincadeiras de rua. Não tem mais pique-esconde. Jogar queimada. Não tem elástico para a gente pular. Porque somos enquartados. A tela nos deixou hipnotizados. Já repararam? Que até os adultos estão na tela. O tempo todo na tela. Tem um tempinho para descansar, em vez de ir mexer numa grama, plantar uma flor. Vai para a televisão. Vai para a tela do telefone, do tablet. Assiste série no Netflix, que te deixa mais viciado ainda. Que você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, é igual novela. E a gente está escravo de coisas que não produzem frutos. De que não glorificam a Deus. Porque Deus nos criou para o relacionamento. E o relacionamento pessoal, na prática. Não através de vias de comunicação. Isso é uma bênção.
quando temos um parente longe que não conseguimos ver, né? Se soubermos usar, a gente tem acesso a essas pessoas, não ficamos distantes, não ficamos alienados, mas precisamos ter muita sabedoria para usar a tecnologia, porque ela tem afastado uns dos outros. Ela tem quebrado relacionamentos. Ela tem sido motivo de adultério, separação, vícios em coisas que não agradam a Deus, como pornografia, jogos e inúmeras coisas. Sabemos o quanto isso é bom, se souber ser usado, se tivermos sabedoria, mas o quanto é destrutivo e prejudicial quando não temos o discernimento do certo e errado, do tempo das coisas. E aí vamos sendo roubados. E o diabo cumpre a missão dele, que é matar, roubar e destruir. Ele vai matar, né, os relacionamentos, vai destruir os relacionamentos familiares, vai te roubar de Deus, do seu tempo com Deus, porque passamos horas rolando tela no Instagram, mas não passamos horas folheando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, sendo edificado, sendo moldado, aprendendo de Deus. Olha como nós perdemos, porque não temos sabedoria para usar, administrar a vida que Deus nos entregou. Olha como essa mensagem é importante, administrando a vida. Foi falado aqui em outros cultos, né, sobre a administração do tempo, sobre a administração. Me lembra aí, quem estava nos cultos? Ninguém lembra mais. Dos recursos, dos talentos. Gente, nós esquecemos tudo tão rápido. A mensagem de domingo, na terça-feira eu já não me lembro mais dela. Se eu não voltar às minhas anotações, antigamente a gente tinha costume de anotar. E isso, o anotar é didático, porque o nosso cérebro registra. Né? O ouvir novamente. E nós deixamos de praticar coisas boas. E perdemos. E Jesus destacou que o amor ao próximo seria, né, como o segundo e o maior mandamento, logo após do amor a Deus, seria algo que seria a base, o fundamento dos relacionamentos. Sem amor, eu não vou me relacionar com as pessoas. Vai ser impossível se eu não tiver o amor ágape dentro de mim. Se eu não tiver o conhecimento do que é esse amor. Eu não vou conseguir me relacionar com muitas pessoas. Já viu aquelas pessoas que são de poucos amigos? Que faz só o básico. Conversa pouco até com seus familiares. Porque não quer se doar, se render. Não quer abrir mão do seu orgulho. Não quer abrir mão do que você pensa que é certo. E aí a gente acaba se afastando das pessoas. E esse ensinamento coloca os relacionamentos no centro da vida cristã, pois o amor deve ser a base de todas as interações. E como nós cristãos interagimos uns com os outros, serve como um poderoso testemunho para o próximo sobre o reino de Deus. O relacionamento lá fora com as pessoas que não conhecem a Deus vai testemunhar desse amor que eu falo que eu vivo dentro da igreja. Que eu falo que eu creio nesse amor genuíno, verdadeiro. Mas se eu não manifesto esse amor nas minhas relações interpessoais, eu não estou dando testemunho do Evangelho. Eu não estou dizendo a verdade sobre o Evangelho. Porque eu não valorizo o que é importante para o Senhor.
E em João 13:35 diz que todos reconhecerão os discípulos de Jesus pelo amor que têm uns pelos outros. Olha que forte isso aqui. Eles vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus pelo amor que eu tenho um pelos outros. Pelo amor que eu manifesto com o meu irmão, com aquele que eu nem conheço. Porque é o amor de Jesus que nós temos que manifestar. Não é aquele amor que eu tenho sentimento, prazer. É o amor ágape, o amor genuíno. O amor que Jesus nos amou. Ele nem nos conhecia. E ele se entregou por nós. É esse amor que nós precisamos agir nele, andar nele, se mover nele. Porque é esse amor que vai alcançar outras pessoas, que vai testemunhar desse evangelho poderoso, que transforma, que cura, que liberta, que restaura. E aí a pessoa vai falar assim, não, esse aí é verdadeiro. Realmente, pode ir lá na igreja dessa moça que é verdade. Porque ela vive aquilo que ela prega, aquilo que a Bíblia diz, ela vive. Então nós precisamos tomar muito cuidado com como nós nos relacionamos fora da igreja, dentro da igreja. Porque, gente, eu ouço cada coisa que eu falo, meu Deus, será que essa pessoa entendeu o que é o evangelho, o que é o amor de Deus? Porque é um falando do outro, é um tentando denegrir a imagem do outro. E isso não é amor, porque o amor que é descrito lá em 1 Coríntios 13, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 13? Para a gente lembrar o que é o amor, que eu acho que tem muita gente que esqueceu. 1 Coríntios 13, lá do versículo 4 em diante, diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, o amor é a base, a estrutura de um relacionamento saudável, de um relacionamento que glorifica a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fizermos, precisa glorificar a Deus. Um cristão de verdade, ele se preocupa em glorificar a Deus em suas atitudes, nos seus relacionamentos, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se vestir, no seu modo de ser, no seu modo de pensar. Tudo precisa glorificar a Deus. Tudo, tudo. E outra coisa que é fundamental para os relacionamentos é o respeito. E como isso tem se perdido. Como as pessoas são desrespeitosas umas com as outras. Como nós tratamos nos cascos aqueles que dizemos que amamos. Principalmente filhos, você já reparou? Filho a gente pode falar do jeito que quiser.
Porque tem aquele ditado, né, que pé de galinha não mata pintinho, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai morrer mesmo. Mas não é assim não, gente. Nesse momento, pai e mãe têm uma responsabilidade muito grande, porque nós machucamos os nossos filhos. E geramos adultos traumatizados, que vão traumatizar outras pessoas. Porque o padrão que ele recebeu de conhecimento, de comportamento dos pais, eram daquele jeito. Com grosseria, falando de qualquer jeito, falando sem amor, gritando, batendo, espancando, ameaçando. Você acha que esse tipo de relacionamento agrada a Deus? Glorifica a Deus? Se os filhos são herança do Senhor, Ele nos entregou para que pudéssemos cuidar, guardar e fazer dessa pessoa que Ele colocou nas suas mãos uma pessoa temente a Ele. E que tenha comportamentos que glorifiquem a Ele. Não é porque eu fui uma vítima dos meus pais que eu tenho que fazer os meus filhos vítimas também. A gente já teve um mau exemplo que eu não preciso repeti-lo. Eu tenho a consciência, através do conhecimento da palavra, de como eu preciso relacionar, de como eu preciso tratar os meus filhos dentro de casa, de como eu preciso respeitá-los. Porque não é porque é criança que não precisa ser respeitado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A criança, ela merece respeito. Porque se você der respeito ao seu filho, ele vai te respeitar, ele vai te honrar. É uma semente que você planta no coração dele. Agora, como que você quer a honra dos seus filhos se você trata eles de qualquer jeito? Se você trata com grosseria, na frente dos outros, na frente do pastor, é uma bênção. Meu amor, oh meu filhinho querido, mas em casa, ô traste. Faz isso, faz aquilo, como se o filho fosse um empregado doméstico. Você tem que incentivar o seu filho a fazer as tarefas de casa? Tem. Mas você não pode tratá-los como se fosse um empregado seu. Você dá salário para ele? Nem pode, porque é criança. Então ensina o seu filho com amor. Isso é relacionamento saudável. Isso é bíblico. Está dentro da palavra de Deus, dentro do princípio que nós dizemos como crentes, que estamos aqui no altar, que somos os primeiros a ter que aplicar na nossa vida. Porque somos exemplo para vocês que estão aí. Nós precisamos cuidar de como estamos nos relacionando. Principalmente com as crianças, porque as crianças falam, tá, gente? Só uma dica. Outra coisa importante é o compromisso. Relacionamentos saudáveis requerem compromisso com a verdade, a lealdade e o perdão. Em Colossenses 3,13 fala sobre suportar uns aos outros e perdoar prontamente, o que são aspectos do compromisso necessários para manter a paz e a unidade dentro de uma casa, dentro de qualquer relacionamento. O suportar não é eu aguentar uma pessoa chata, não. É eu dar suporte para essa pessoa. Eu ser aquele que vai suportar, ajudá-lo na sua dificuldade. Mas eu entendo, né, muitas vezes, do jeito que eu quero, que eu tenho que suportar. Não aguento aquela pessoa. Eu não aguento lidar com ela. Tudo me irrita nela. Eu tenho que suportar. Você está enganado. O suportar na Bíblia é você dar suporte, você ser um auxílio, um socorro bem presente na vida dessa pessoa. Se a gente aplicar os princípios da palavra de Deus nos nossos relacionamentos, vamos viver mais felizes e vamos ganhar mais pessoas para Jesus, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa vivência. Outra coisa importante é a comunicação. E nós vamos aprofundar um pouquinho na comunicação. Eu já estou falando sobre isso, né? A comunicação. Em Efésios 4, do 25 ao 29. Vamos lá em Efésios.
Diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nós precisamos refletir o que sai da nossa boca. Tem saído palavras torpes da minha boca? Ou só o que edifica? Só o que vai construir e não destruir? Nós precisamos pensar nas consequências das nossas atitudes. Por isso eu preciso pensar antes de falar. Por isso que o cérebro está acima da língua. Eu preciso primeiro pensar. Depois eu falo. Eu tenho que ter um filtro para saber se eu vou falar algo que vai destruir alguém ou se vai construir, edificar, ajudar, fortalecer. Amém, igreja? Então, assim, é desafiador? É, muito desafiador. Nós precisamos, e a começar em mim, melhorar muito na comunicação. Melhorar muito nos relacionamentos. E nós vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de como se relacionar. Em relacionamentos saudáveis, o amor, o respeito, o compromisso, eles são recíprocos e refletem o caráter de Cristo. Eu tenho refletido o caráter de Cristo através dos meus relacionamentos? Será que eu posso ter uma comunicação aberta e honesta? E as pessoas que eu me relaciono se sentem confortáveis para falar o que elas pensam, o que elas sentem? Ou elas têm medo de ser julgada, de ser condenada, de ser castigada e de ser rejeitada por você? É para pensar. Então, por isso que a gente precisa pensar. Começa aí a lembrar das suas atitudes com as pessoas que você diz que ama. E começa a testar e provar se você realmente ama. Segundo o padrão da palavra de Deus. Porque dizer que ama, até papagaio diz. Né? Existe um desejo genuíno em você de servir e edificar o outro, não apenas satisfazendo as suas necessidades e os seus desejos? Isso é relacionamento. E esses princípios, queridos, não apenas nos ensinam a nos relacionarmos de forma eficaz, de forma, agradável, mas também oferece uma fundação sólida para qualquer tipo de relacionamento que você venha a ter na sua vida. Porque não nos relacionamos só como família, como igreja, nos relacionamos como profissionais, nos relacionamos como relacionamentos sociais, que são os amigos, as pessoas que eu preciso delas na minha vida, porque Deus usa pessoas para nos abençoar e para que a gente tenha algo para entregar. Todas as pessoas que Deus coloca na sua vida, todas, têm um propósito. E você tem um propósito na vida de todas essas pessoas. Se você tiver essa mentalidade, você começa a olhar como uma oportunidade de aprender mais de Deus, de crescer na graça do Senhor. Porque nós somos o quê? Treinados, tratados a manifestar os frutos do Espírito. É ou não é? Relacionamento não desenvolve na gente o fruto do Espírito? Paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, temperança. Mais o quê? Mansidão, domínio próprio. Gente, o fruto do Espírito, um gominho do fruto, né? Porque é um fruto. É igual uma mexerica, tem vários gomos. O domínio próprio é aquele
que se você desenvolver, você consegue desenvolver todos os outros. É ou não é verdade? Para pensar. Se eu tiver domínio próprio, eu vou ser mansa, em vez de ser irada. Se eu tiver domínio próprio da minha vontade, da minha ignorância, se eu me controlar, eu vou manifestar os outros frutos. Os outros gominhos ali, que faz parte. Quem aqui come mexerica que tem um gomo podre? Eu jogo ela toda fora. Porque eu entendo que a bactéria, o que entrou ali apodreceu, ele vai apodrecer todos os outros. E contaminar todos os outros. Então você não pode comer um fruto que está estragado. Tá, gente? A gente tem mania de tirar o que está ruim e comer o resto. Mas ele está contaminado. Tá? Só para saber. Porque a casca que envolve abafa e os outros sofrem a contaminação. Então a gente tem muitas vezes aí entregando fruto estragado. Porque não está faltando um. Os outros estão precisando de manutenção. Né? E aqui nós vamos ao ponto 1, a importância da comunicação. E o exemplo que eu vi aqui na Bíblia é o relacionamento do apóstolo Paulo com o seu discípulo Timóteo. Vamos lá em 2 Timóteo 1:3. Olha só, aqui fala que o apóstolo Paulo estava advertindo Timóteo, exortando Timóteo. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Se recebesse uma carta dessa minha, você ia ficar feliz? Aqui ele está dizendo que ele ama, né? Através das palavras dele, dessas doces palavras, ele está dizendo que ama esse filho. Ele trata ele, o discípulo dele, como um filho amado. E aqui mostra já como nós devemos tratar os nossos filhos. Amém? Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui ele está ainda dizendo que ele recebeu uma herança dos seus antepassados, de uma fé não fingida. Olha só a importância de sermos biblicamente corretos, porque vamos estar passando para as nossas gerações bênçãos, hábitos, comportamentos que vão edificar e que vão ser memória dos seus filhos. Eles vão se lembrar de você como sendo aquela pessoa de uma fé não fingida, que realmente pratica o que aprendeu na palavra de Deus, que crê que existe um Deus poderoso que faz todas as coisas, que opera milagres e maravilhas em nós. Será que os meus vão dizer isso a meu respeito? Será que o meu pastor, meu primeiro pastor, diz isso a meu respeito? Que me ganhou para Jesus? Aí ele diz assim, por cujo motivo
Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele estava exortando Timóteo a não desistir da sua fé, a não temer, porque Deus era com ele. Que era para ele crer na imposição de mãos que foi feita através do apóstolo Paulo, ungindo ele para fazer isso. Quem que aqui exortaria seu filho dessa forma? Primeiro amando. Primeiro apontando as qualidades. Né? Que fala hoje em dia aí no coaching, que é o sanduíche. Primeiro eu elogio, primeiro eu mostro as qualidades, depois eu vou apontar algo ruim dessa pessoa. Se eu quiser ser bem-sucedida nos meus relacionamentos, eu preciso valorizar a comunicação. Eu preciso valorizar a expressão dos sentimentos. Tem gente que acha que não precisa falar o que sente. Precisa, porque o outro não tem bola de cristal para saber o que está sentindo, o que está passando dentro do seu coração. Seu filho precisa ouvir que você o ama. Seu marido precisa ouvir que você o ama. Sua esposa, marido, precisa ouvir de você que você a ama. E de preferência, manifestar esse amor de forma palpável, com um presentinho. Né? Mulher gosta. Homem também gosta de presente, tá? Mulheres, vocês podem surpreender os seus maridos fazendo surpresas de amor para ele. Montando uma cama bonita. Fazendo aí, né, um café da manhã na cama para ele. E ele também para a esposa. Faça isso, né, uma rotina, um hábito na sua vida. Isso você está valorizando o relacionamento, você está valorizando o outro. Dizendo que ele é importante para você. Peça perdão quando você errar. Mas nós vamos falar isso mais lá na frente. A comunicação é essencial para manter e fortalecer qualquer relacionamento. Através dessas cartas, Paulo, né, de Paulo a Timóteo, podemos ver um exemplo de comunicação aberta, honesta, edificante, amorosa. Como que o apóstolo Paulo foi amoroso com Timóteo? E pode ver em outras cartas dele. Ele foi uma pessoa amorosa, mesmo tendo sido lá atrás, no seu passado, um homem cruelmente brutal. Então significa o quê? Que o evangelho transforma. Amém, gente? Não é, Gabriela, não, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Se o apóstolo Paulo foi transformado pelo poder do evangelho, eu e você também podemos ser. E se não há em nós transformação, é porque não tem evangelho. Não tem evangelho. Então não diz que você é crente, se você não mostra fruto de arrependimento, de mudança, de transformação. Amém? Então, como que nós podemos melhorar nossa comunicação e os nossos relacionamentos atuais? Eu, se fosse você, pegava um pedacinho de papel e anotava aí o que você precisa melhorar nos seus relacionamentos, para você não perder isso. Porque se você praticar o que você está aprendendo hoje aqui, eu tenho certeza que você vai vir contar testemunho para mim. Quem quer contar testemunho aqui? Porque pode estar bom, gente, um relacionamento. Pode estar bom. Ah, não estou brigado com ninguém, não estou odiando ninguém, está tudo certo. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer mais de mim e de você, que diz que é filho dele. Deus quer mais. Deus quer mais. E aí, vamos falar o segundo ponto. Sério que já é 8:50? O segundo ponto é o poder do perdão. Diga ai.
Muitas vezes a gente diz que perdoou, mas a gente não quer conviver com aquela pessoinha, não. Quero me afastar. Se puder viver lá em Portugal e eu aqui no Brasil, tá ótimo. Mas não. Quando eu perdoei, eu zerei a conta. Porque Jesus zerou a conta, a sua conta, na cruz. E Ele não fica jogando na sua cara os seus erros, os seus defeitos. E o que Jesus mais quer de nós? Proximidade, intimidade. E a gente quer dizer que perdoou e quer viver a uma légua daquela pessoa. Existem casos, queridos, que a distância é protetiva, é diferente. É diferente. Mas para eu dizer que tenho relacionamento com uma pessoa e querer a distância dela, aí é diferente. É diferente. Vocês estão entendendo? O perdão é crucial para a cura e restauração de relacionamentos que foram prejudicados. E José é um exemplo para nós de uma pessoa que perdoou. Gente, José sofreu demais, gente. E eu não sei não, na minha vida, se eu estou nesse nível de maturidade. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi jogado num poço. Os irmãos odiavam ele porque ele tinha sonhos. Sabe, ele devia sofrer ali o pão que o diabo amassou com aqueles irmãos. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá em Gênesis 45? Vocês vão me dar mais 5 minutos? Amém. Gênesis 45, do 1 ao 15, diz assim: Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo o homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Depois que ele estava lá como governador do Egito, os irmãos dele foram lá buscar alimento, porque estava naquele tempo de escassez. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Então grande era o choro de de José. Estou com Moisés na cabeça. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ou seja, ele estava fazendo o que com os irmãos dele? Dizendo para eles o que eles fizeram de mal para ele. Mas agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante vós. Ou seja, ele entendeu. Gente, José perdoou seus irmãos, mesmo depois deles terem vendido ele como escravo. E ele falou para aqueles irmãos dele: Pare de chorar. Eu sei o propósito pelo qual aconteceu tudo isso. Será que a gente tem esse tipo de maturidade para entender que certas coisas acontecem na nossa vida para nos levar para o propósito original de Deus? Ele escolheu ver a mão de Deus na jornada dele, ao invés de se apegar ao ressentimento, à mágoa, o rancor. José perdoou verdadeiramente e chamou eles, falou: vocês vão ter que morar aqui pertinho de mim. Um exemplo de que nós não podemos nos afastar de quem nós perdoamos e temos um relacionamento. Amém? Então eu incentivo vocês nessa noite a liberarem perdão nas áreas de suas vidas onde ainda existem mágoas, ressentimentos, onde ainda há dor. Faça um caminho de volta. Perdoe, queridos. Porque o perdão, ele não é benefício para o outro.
ele é benefício para mim, que me libero daquilo que me fez mal. José, ele poderia viver preso na amargura, mas ele decidiu viver o propósito de Deus. Continuou sonhando e entendendo que tudo aquilo tinha um plano. Nada daquilo seria para a dor dele, para o sofrimento dele, mas para um cumprimento de propósito. Amém? O perdão nos aprisiona e nos mantém reféns. Então, quem fica preso sou eu, que não dou o perdão, que não libero o perdão. E muitas vezes nós ferimos pessoas, nós traímos pessoas. E nós precisamos ter a humildade de pedir perdão, reconhecer os nossos erros e ir diante dessa pessoa com toda a humildade, pedindo perdão. Isso faz parte. Amém? O terceiro ponto é o serviço. E aqui nós vamos citar a história de Ruth e Boaz. Quem conhece a história de Ruth aqui? A história de Ruth foi uma moabita que ficou viúva. E ela, ao invés de seguir o seu caminho, ela decidiu ficar acompanhando a sua sogra, que também ficou viúva. Gente, isso é algo inédito. Né? Você tem que ter uma sogra muito boa, um relacionamento maravilhoso com a tua sogra, para você deixar de seguir a sua vida, ainda jovem, para seguir a sua sogra. Para não deixá-la sozinha, não deixá-la amargurada, vivendo a dor daquela viuvez sozinha. Vamos curar uma outra, eu também estou sofrendo, você está sofrendo, vamos andar junto então. Que o amor de vocês seja como Ruth e Noemi. Amém? Nora e sogra. Né? Porque, gente, é lindo a história de Ruth. E olha o que ela recebeu. De repente aparece Boaz na vida dela, o redentor, o resgatador. Porque ela pagou um preço. Ela pagou um preço. Quando Boaz, ele descobre Ruth em seus campos, ele não apenas permite que ela continue colhendo, mas também dá instruções a seus trabalhadores para tratá-la com respeito e até deixar coisas a mais cair para que ela colhesse. Olha que gentleman é esse Boaz. Profetiza as mulheres solteiras dessa igreja, que Deus vai enviar um Boaz, um resgatador, e que essas mulheres serão abençoadas em seus relacionamentos pessoais, né? Sentimentais, assim como eu fui resgatada. O apóstolo é o meu Boaz. Eu estava como Ruth servindo a pastora Tânia. E quando eu me dei conta, eu estava colhendo nos campos da Provisão e Vida. E eu fui resgatada. Amém? Contar uma coisa para vocês, que antes de eu conhecer o Cristiano, eu entrei aqui na Provisão e Vida para assistir um culto, porque eu estava na casa de uma pastora da igreja, porque eu ia fazer um seminário de libertação lá na Jocum. E a gente veio no culto da manhã, eu entrei pela porta da igreja, sentei no cantinho ali, bem quietinha, e Deus começou a me dar visão. Eu não tenho visão. Eu não enxergo nada no mundo espiritual. Eu não posso dizer que eu sou aquela que vê, como muita gente vê. Mas sabe quando você se vê fazendo tudo que hoje eu faço na igreja? Deus me mostrou o que Ele iria fazer comigo dentro de 1 ano e pouco ainda depois. Ele me mostrou cuidando de crianças, Ele me mostrou pastoreando mulheres, Ele me mostrou aqui em cima pregando, e eu me via em todos os lugares dessa igreja. Eu falei, eu devo estar ficando louca da cabeça, né? Porque só porque eu sei que o homem dessa igreja é viúvo, eu estou ficando bloqueada da cabeça. E fui, nem falei para ninguém. E depois, Deus mostrou para mim que Ele estava apenas me dando um vislumbre de tudo que Ele ia fazer na minha vida. Através desse relacionamento que Ele mesmo me entregou. E se eu não tivesse
buscando sabedoria de Deus, discernimento, talvez eu teria desperdiçado. Entende? Se eu ficasse olhando as dificuldades, eu não teria entrado nesse relacionamento. Mas eu olhei o propósito de Deus na minha vida. Porque eu sabia que Deus me enviaria a uma igreja. Ele não me daria só um marido. Ele tinha falado através de profetas que me daria um rebanho. Então eu já tinha certeza do que Deus tinha para a minha vida. E o rebanho é vocês. E eu sou muito feliz por isso. Que eu estou cumprindo um propósito de Deus. Sabe? Mas se a gente não souber valorizar isso, e aqui nessa história de Boaz e Ruth, a gente vê a valorização do outro. Boaz vê e reconhece o valor de Ruth, não apenas como uma viúva necessitada, mas como uma mulher digna de respeito e honra. O apóstolo não me viu apenas servindo a pastora Tânia. Ele me viu como uma mulher de Deus. Uma mulher que tinha aquilo que ele precisava. Amém? Então, os relacionamentos, queridos, são bênção na nossa vida. E nós devemos valorizá-los. Valorizá-los de uma forma, assim, preciosa. Encare como um tesouro que o Senhor te entregou, o seu relacionamento com qualquer pessoa que seja. Não importa se é marido, se é filho, se é amigo, se é patrão, se é pastor, se é líder. Valorize os seus relacionamentos. Valorize os seus acessos. Porque Deus nos dá acesso a pessoas. Acesso à casa das pessoas. Não entre numa casa e depois saia falando mal dessa pessoa, não. Por favor. É muito feio isso. Não entre na vida de uma pessoa só para você usurpar do que ela possui. Não faça isso. Valorize quem essa pessoa é em Deus. E o que ela pode proporcionar a você e você a ela. Porque é uma troca. É uma troca. Amém? Glória a Deus. E sabemos que os relacionamentos são muito desafiadores, né? Como eu disse. E existem muitos conflitos. Mas, se o conflito chega, e eu tenho essa base aqui, que eu conversei com vocês agora, esse conflito vai ser resolvido muito mais rápido do que se eu não tivesse esse conhecimento e decidisse agir conforme esse conhecimento. Porque é uma decisão de cada um. Hoje vocês se tornaram indesculpáveis. Sabem muito bem o que precisam fazer. Agora, se vão fazer ou não, aí já é com vocês. Se vocês querem valorizar os relacionamentos de vocês, vocês vão colher frutos disso. Vocês vão ser abençoados por Deus. Porque isso agrada o coração de Deus. Mas se você decidir que essa palavra entre no seu ouvido de um lado e saia do outro, e você continue sendo essa pessoa que você é, sem precisar de mudança nenhuma, porque eu tenho certeza, queridos, a começar de mim, eu tenho muita coisa para mudar. Muita coisa. Principalmente dentro da minha casa. Porque a gente acha que a gente está fazendo excelente. Porque muitas vezes achamos que quem está perto da gente nunca vai sair, não vou perder mesmo, então posso tratar de qualquer forma. Não que eu trate as pessoas da minha casa de qualquer forma. Eu sempre prezei por ser uma pessoa educada, né? Uma pessoa que busca discernimento de Deus. Mas às vezes a gente erra, a gente comete erros. E infelizmente a gente erra com os nossos, com os mais próximos. E eles sofrem muito mais do que os que estão de fora. Infelizmente. Mas vamos repensar os nossos relacionamentos?